Eu sou um otimista, então vamos esquecer de falar sobre os juízes que seriam eventualmente tirados por impeachment, vamos pensar nos juízes que a gente vai construir para uma corte que a gente gostaria de ter para o país. Né? O Messias foi recusado, né? Jorge Messias, ministro da AGU, foi recusado recentemente, o que foi um fato histórico para o país, independentemente do que levou a esse fator, foi um fato histórico. E nessa sabatina, nós até ajudamos e fizemos um documento para o senador Girão, que ele falou lá, dizendo que as perguntas tinham que ser perguntas e respostas. Você esteve nos Estados Unidos, assim como eu estava lá em 2007, 2008, então eu vi o Alito sendo questionado duramente pelo Senado americano. A mulher dele saiu chorando da sabatina. Então, o que eu queria perguntar para você, como seria essa escolha dos novos ministros? E como seria essa sabatina no Brasil? E se faz sentido nós termos sabatina que nem a americana, em que é uma pergunta de cada vez, sem limites de perguntas, né? Porque a questão aqui de fazer blocos de perguntas e um candidato àquela vaga que ele vai ficar eternamente lá, eternamente não, talvez fique até os 75 anos, escolher o que vai responder não tem cabimento. Né? Se a pessoa está ali como um candidato, um indicado pelo presidente para uma vaga na corte maior do país, ele tem que sofrer um escrutínio pesado, o que para mim também dependeria de acabar com o foro privilegiado para permitir que os deputados pudessem fazer as perguntas. Então, eu queria ouvir você sobre isso, sobre como o nosso novo Supremo, como o Supremo ideal que nós gostaríamos que o país tivesse, os meios para isso e a sabatina que eu acho que demanda muita ajuda. Advogados como você, que já lidaram com perguntas para testemunha, podem ser muito eficientes, né, em ajudar o Senado nesse caminho. Sim. Leonardo, Ariano Suassuna dizia que o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser realista e esperançoso. E eu me alinho com você, reconheço a realidade, mas tem que ter esperança. Tem um cara que pesquisou otimismo, que se chama Martin Seligman. Ele foi um dos pais ele fez uma série de experimentos, ele foi um dos pais da teoria cognitivo-comportamental americana, e ele fez uma série de pesquisas e o que ele identificou é que, infelizmente, para nós, normalmente os pessimistas têm razão, mas são os otimistas que, presta atenção, chegam mais longe. Então a gente tem que ser otimista. Se a gente não acreditar, a gente não vai. E eu gostei muito da postura do Donald Trump quando ele antecipou quem seriam os ministros da Suprema Corte que ele escolheria. E eu gostaria muito, demais, que os nossos pré-candidatos à presidência da República, eles indicassem antecipadamente quem que eles escolheriam como ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque isso influenciaria, eu acredito, a escolha de muita gente como eu, que quer muito juristas de primeira mão, porque o presidente vai passar em 4 anos, mas o ministro do Supremo vai ficar lá por 4 décadas decidindo a nossa vida. Então, além disso, quando eu fiz parte de uma comissão para desenvolver 70 propostas contra a corrupção, uma comissão junto com a FGV, Transparência Internacional, uma das propostas, ela trazia um novo processo de escolha de ministros. Um processo em que existiria uma pré-indicação por parte do presidente da República, quando surge a vaga, de vários candidatos possíveis, dentre os quais ele vai escolher um nome. Para ter um processo não só de sabatina no Senado, mas de crítica social, em que a sociedade debata qual nome é melhor, em que a sociedade levante os prós, os contras, os aspectos negativos, positivos, para aí a pessoa ir a uma sabatina. E como você bem ressaltou, a sabatina no Brasil, tradicionalmente, ela é feita para inglês ver. E ela só não foi, nesse último caso, o Messias, porque, como você mencionou ali nas entrelinhas, teve outros interesses, especialmente de Davi Alcolumbre, que domina em grande medida o Senado, que estava contrariado porque o Rodrigo Pacheco não tinha sido escolhido por outras razões, e isso levou ao veto do Messias, junto com uma direita ideológica que buscou fazer uma boa sabatina, como o Girão, como o Sérgio Moro, que fizeram ali as melhores perguntas, na minha opinião, para o Messias, levando a barragem dele. Agora, a sabatina tem que ser um instrumento efetivo de checagem, de contrabalancear, de perguntar, de questionar, mas infelizmente ela não tem sido assim usada, em grande medida porque eles estão na mão do Supremo Tribunal Federal. Quer porque existem investigações e processos com indícios sérios de corrupção, quer porque o Supremo fica instalando ação penal, denúncia por piadinha de festa junina e mantém aí todo mundo mais ou menos aí na coleira, na rédea curta. E, para encerrar, eu acompanhei recentemente a sabatina do ministro Benedito para o cargo de corregedor do Conselho Nacional de Justiça.
um cargo altamente poderoso em que ele vai fiscalizar a conduta dos juízes de todo o Brasil. Benedito é o cara da missão dada, missão cumprida. Benedito, indicado por Lula, próximo a Lula, foi o cara delatado na Lava Jato. E a delação dizia que, e mensagens encontradas mostravam que, segundo as evidências, isso é público, não estou falando nenhum segredo para ninguém, mostravam que ele inclusive tinha pedido acesso a ingressos da Copa do Mundo, que ele tinha pedido ao Odebrecht para receber o filho dele, um filho que foi filmado no exterior, ostentando sinais de riqueza muito abundantes, roupas caríssimas. Eu fiz um vídeo mostrando, trazendo todas as relações, todas as informações. Gosto duvidoso também. Verdade, gosto duvidoso. E essa situação nunca foi esclarecida. Então, como que alguém delatado numa operação como a Lava Jato, em circunstâncias nunca esclarecidas, um caso que foi arquivado por prescrição, ele é conduzido, é aceito pelo Senado Federal para assumir o posto do Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça. Isso é incompatível. Então, deixa eu voltar à questão da Lava Jato. Independentemente do que pensa o ministro Gilmar Mendes, ali o discurso dele é todo maniqueísta em relação à Lava Jato, ele tenta associar porque ele está querendo uma nova nulidade nessas investigações do Master, cujo caso de corrupção me parece bem superior ao que foi a Lava Jato. E olha que a Lava Jato já assombrou o mundo do que aconteceu aqui no Brasil. Mas aquele fundo ali que criou um zumbido enorme ali, um barulho enorme, um ruído enorme, se não me engano, acho que 2 bilhões, isso era um fundo privado dos procuradores ali que iam administrar aquele valor. Aquilo ficou bem explicado? Aquilo não foi um problema para a imagem da Lava Jato também? Aquilo foi um problema de comunicação, mas aquilo em tudo era amplamente correto. 7 órgãos públicos examinaram aquilo e entenderam como amplamente correto. Qual era a questão? A questão é, Petrobras estava sendo multada pelos Estados Unidos e o dinheiro ia todo para o exterior. Aí os americanos falaram, olha, o único modo disso ficar no Brasil é se a Petrobras tiver que pagar uma multa, alguma questão jurídica para o governo brasileiro. E nós analisamos todo o caso e existia uma razão para a gente cobrar o valor da Petrobras, porque os sistemas de compliance da Petrobras não funcionaram. O maior prejudicado em tudo foi o Brasil, não foi os Estados Unidos. Ia ser um absurdo eles pagarem um valor milionário, coisa aí de bilhões de reais, e esse dinheiro ir para os Estados Unidos. Então, o que a gente fez? A gente sentou com a Petrobras, a gente apresentou um caso para a Petrobras relativo a falhas do sistema de governança e compliance e a Petrobras concordou em pagar para o Brasil um valor equivalente a 80% da multa aplicada pelos Estados Unidos. Foi uma solução para o dinheiro ficar no Brasil. Se a gente não tivesse feito isso, o dinheiro estava todo nos Estados Unidos. E aí veio toda uma crítica, por quê? Porque os americanos falaram, olha, esse acordo, ele não pode ser um acordo com o governo brasileiro, com a União Federal. Por quê? Porque a União Federal é acionista da Petrobras. Sim. Você vai tirar o dinheiro de um bolso e colocar no outro. Então a gente construiu um acordo de reparação de direitos difusos para a sociedade brasileira. E a gente fez esse acordo, foi uma solução que se encontrou em casos internacionais, como o caso Siemens, tinha precedentes internacionais. A gente fez esse acordo, a gente levou a homologação, aconteceu a homologação disso e estava tudo bem. Até que, num contexto de reação contra a Lava Jato, o ministro Alexandre de Moraes ele deu uma decisão barrando o acordo, pegando aquele dinheiro, esse dinheiro ficou no Brasil graças à Lava Jato, ele foi destinado à questão da incêndios da Amazônia, ele destinou para outras questões, e onde que ficaria originalmente por esse acordo foi feito? Ficaria numa instituição de interesse público, uma fundação de interesse público que não seria gerenciada pelos procuradores. Isso é uma fake news. Se você pegar lá o documento, ele é gerenciado por uma série de pessoas, de organismos da sociedade civil, com fiscalização não do Ministério Público Federal, do qual eu participava, mas com fiscalização do Ministério Público do Estado do Paraná, porque o Ministério Público ele fiscaliza todas as fundações. Então, seria um modo de você perpetuar o bem para a sociedade. A ideia era constituir um fundo, que a gente chama de endowment, e os juros disso, porque era um valor bilionário, ia ser investido em uma série de projetos sociais de todo o Brasil, com a fiscalização do Ministério Público, que é uma fiscalização rigorosa. Então, era um desenho feito e que todo mundo que examinou a sério esse desenho disse que isso era legal e era legítimo. Quem eu estou falando? Estou falando da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Corregedoria do Ministério Público Federal, órgão, a Justiça Federal do Paraná homologou, a Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, o grupo de trabalho sobre os acordos feitos do Ministério Público vinculado à Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Além disso, a Procuradoria Regional da 4ª Região, que são os procuradores promovidos
eles falaram, essa medida foi legal, foi legítima. Ou seja, todo mundo que se debruçou a sério, inclusive o Conselho Nacional do Ministério Público, sobre esse acordo, falou, ele é legal, ele é legítimo, não tem nada de errado. Agora, esse acordo ele foi usado como várias outras coisas, como uma pedra para tirar na Lava Jato. Ele foi desvirtuado por meio de narrativas para criticar, para atacar a operação. E isso não aconteceu só nesse caso. Eles falam um monte de coisa, falam que a Lava Jato prendeu demais. Eu acho que a Lava Jato prendeu é de menos. Quando você compara a Lava Jato com o caso Master, a Lava Jato ela não foi menor do que o Master. Veja, a Lava Jato ela atingiu 14 presidentes e ex-presidentes da América Latina. Só a Odebrecht ela corrompeu 415 políticos em 26 diferentes partidos. Só a Odebrecht ela corrompeu em 12 países e lavou dinheiro em mais 10. Se você pegar o caso da JF, que é relacionada da Greenfield, não é exatamente Lava Jato, eles delataram mais de 1.800 agentes públicos que teriam recebido propina. Quando a gente fala da Lava Jato, a gente está falando de 6 presidentes e ex-presidentes do Senado Federal. E aí você entende por que eles enterraram a Lava Jato. E ela foi enterrada, olhando em retrospectiva, exatamente quando ela chegou perto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em 2019, quando eles viram as armas contra a Lava Jato e passam a brindar todo o sistema. Quando eles veem que se eles não pararem a Lava Jato, eles podem ser os próximos.